A pergunta pairava no ar, densa como o fumo de um cigarro barato numa viela escura da moraria. Quantas vezes é preciso engolir o veneno para que ele deixe de queimar por dentro? Amara Baptista não tinha a resposta, mas sentia o travo amargo na garganta todas as manhãs. Um ritual tão certo como o sol a espreitar por entre os prédios do seu bairro social na periferia de Lisboa. Parte 1. A sombra do preconceito. Capítulo 1. Manhãs cinzentas. O despertador, um modelo antigo que a mãe Sofia encontrara numa feira de velharias, gritou às 6:30. Amara esticou um braço magro debaixo do cobertor fino, silenciando o aparelho com um tapa. O quarto era pequeno, as paredes decoradas com pósteres de cantores de kizomba e desenhos que ela própria fazia em segredo, paisagens inventadas de Cabo Verde, a terra dos seus pais, uma terra que só conhecia das histórias e do brilho nostálgico nos olhos de Sofia. Levantou-se, o frio do soalho de tijoleira a arrepiar-lhe a pele escura. Vestiu o uniforme da escola, uma saia cinzenta e uma camisa branca que já conhecera melhores dias, e prendeu o cabelo crespo e farto num coque alto. Olhou-se ao espelho, um fragmento colado na parede. Os seus olhos castanhos escuros, grandes e expressivos, pareciam cansados. Suspirou. Mais um dia. Na cozinha, o cheiro a café barato e pão torrado misturava-se com o silêncio matinal. Sofia já estava de pé, a sua figura pequena e curvada a preparar-lhes o pequeno almoço. Trabalhava como empregada de limpeza em 3 casas diferentes na Baixa e saía antes de Amara para a escola. Bom dia, Nha Creceu, disse Sofia, a voz com um sotaque melodioso de Santiago. Beijou a testa da filha. Dorme bem? Amara anuiu, forçando um sorriso. Sim, mãe. E tu? Cansada, mas Deus dá força. Sofia pousou uma caneca de leite com café e 2 fatias de pão com manteiga à frente de Amara. Comeu em silêncio, observando a mãe. Via as linhas de preocupação a vincarem-se à volta dos seus olhos, o peso do mundo nos seus ombros. O pai, José, tinha voltado a emigrar, desta vez para a França, à procura de um trabalho que lhes permitisse mais do que apenas sobreviver. As notícias eram escassas, o dinheiro ainda mais. Às 7:15, Amara saiu de casa. O bairro, um aglomerado de prédios cinzentos e grafitados na Damaia, acordava lentamente. O cheiro, a umidade e a café misturava-se com o barulho distante do comboio. No ar, pairava uma melancolia palpável, a mesma que Amara sentia apertar-lhe o peito. Caminhou até à paragem do autocarro, a mochila pesada às costas. Dentro dela, para além dos manuais escolares, seguia o seu tesouro mais precioso. Um caderno de capa dura, já gasto nas pontas, onde desabafava em forma de poemas e pensamentos soltos. Era o seu refúgio. O único lugar onde podia ser verdadeiramente ela mesma, sem filtros, sem medo. O autocarro chegou, apinhado. Amara encontrou um lugar ao fundo, junto à janela, e encostou a cabeça ao vidro frio. Observava a paisagem a mudar à medida que se aproximavam do centro de Lisboa. Os prédios degradados davam lugar a edifícios mais cuidados, as lojas modestas a montras de luxo. Era como atravessar uma fronteira invisível para um mundo que não lhe pertencia, um mundo que a olhava com desconfiança, ou pior, com indiferença. Sentia os olhares sobre si, alguns curiosos, outros hostis. Apertou o caderno contra o peito. Respirou fundo. Mais um dia. Capítulo 2. Corredores de hostilidade. A escola secundária Dona Amélia ficava num bairro residencial de classe média alta, um contraste gritante com a realidade de Amara. Os seus corredores largos e luminosos, as paredes decoradas com trabalhos de alunos e avisos de atividades extracurriculares, pareciam um labirinto hostil. Aqui Amara era uma anomalia, uma peça que não encaixava. O alvo principal dos seus tormentos tinha nome e apelido, Diogo Vasconcelos. Loiro, olhos azuis frios, roupas de marca que ostentavam a sua posição social privilegiada, Diogo era o epítome do rapaz popular e arrogante. Filho de um empresário conhecido, movia-se pela escola com a certeza de quem se sente dono do mundo. E por alguma razão que Amara não compreendia, elegera como o seu saco de boxe particular. Não estava sozinha nesta sina. Diogo e o seu séquito, rapazes e raparigas que riam das suas piadas sem graça e o adulavam, tinham outros alvos. O rapaz tímido que gaguejava, a rapariga com excesso de peso, qualquer um que considerasse indiferente ou inferior. Mas Amara, com a sua pele escura e o seu silêncio, parecia despertar nele uma crueldade particular. Os ataques eram diários, por vezes subtis, outras vezes dolorosamente explícitos. Olha a pretinha, chegou da senzala, sibilava Diogo quando ela passava. Não te esqueças da banana macaca, atirava um dos seus amigos, seguido de risadas.
Comentários sobre o seu cabelo. Ninho de mafarricos sobre a sua roupa. Compraste na feira da ladra sobre a sua própria existência. Amara aprendera a baixar a cabeça, a encolher os ombros, a tentar fundir-se com as paredes. O medo era uma constante, um nó no estômago que a impedia de respirar fundo. Por vezes a raiva fervia-lhe por dentro, uma vontade imensa de gritar, de responder, de lutar, mas o medo era maior. O medo de piorar as coisas, de se expor ainda mais. Os professores? Alguns pareciam não notar, ou fingiam não notar. Outros, como o professor Xavier Alves, de português, olhavam-na com uma simpatia distante, mas nunca intervinham diretamente. O professor Alves era um homem na casa dos 40, com um ar cansado e uns óculos de massa que lhe escorregavam constantemente pelo nariz. As suas aulas eram o único refúgio de Amara na escola. Ele falava de poesia com uma paixão que a contagiava. Lia Camões e Pessoa, mas também Cesário Verde e poetas africanos de língua portuguesa. Por vezes, Amara sentia o seu olhar sobre si, um olhar que parecia ver para além da sua timidez e da sua cor. Mas ele nunca dissera nada sobre o bullying. Talvez também ele tivesse medo. Capítulo 3. O caderno rasgado. Aquele dia começou como tantos outros. A mesma ansiedade no autocarro, os mesmos olhares hostis nos corredores da escola. Amara tentava manter-se focada nas aulas, encontrar algum consolo nas palavras dos poetas que o professor Alves lhes apresentava. Ao intervalo, procurou um canto sossegado no pátio para ler e escrever um pouco. Era um hábito, uma forma de se proteger da confusão e dos olhares. Sentou-se num banco de pedra, debaixo de um velho cedro, e abriu o seu caderno. As palavras começaram a fluir, um desabafo sobre a invisibilidade, sobre o peso de ser diferente. Não os ouviu chegar. De repente, uma sombra cobriu a página. Levantou a cabeça, assustada. Diogo e 2 dos seus comparsas, Gonçalo e Miguel, estavam à sua frente, os sorrisos trucistas a rasgarem-lhes os rostos. Ora, ora, o que temos aqui? Disse Diogo, a voz arrastada e perigosamente calma. A poetisa da selva a escrever os seus lamentos. Amara sentiu o sangue gelar-lhe nas veias. Apertou o caderno contra o peito. Deixa-me em paz, murmurou a voz quase inaudível. O quê? Não te ouvimos, pretinha, disse Gonçalo, aproximando-se. Fala mais alto. Diogo estendeu a mão. Dá cá isso. Não. Amara tentou proteger o caderno, mas Diogo foi mais rápido. Arrancou-lhe das mãos com um puxão violento. As folhas soltaram-se, espalhando-se pelo chão. Vamos ver o que a nossa Amelinha escreve, disse Diogo, apanhando uma das folhas. Começou a ler em voz alta, a voz carregada de sarcasmo, imitando um sotaque africano exagerado. Sou uma sombra na cidade luz, uma cor que destoa na aguarela branca. Oh, que profundo! Que talento desperdiçado! Gonçalo e Miguel gargalhavam. Outros alunos começaram a juntar-se, formando um círculo à volta deles. Alguns riam, outros observavam com uma curiosidade mórbida. Ninguém intervinha. Amara sentia o rosto a arder, as lágrimas a quererem saltar-lhe dos olhos. Queria fugir, desaparecer, mas as pernas não lhe obedeciam. Estava paralisada pela humilhação, pela raiva, pela impotência. Diogo continuou a ler, escolhendo os versos mais íntimos, as palavras que Amara escrevera na solidão do seu quarto, expondo-as à crueldade do mundo. Quando acabou, olhou para Amara com um desprezo gélido. Sabes o que eu acho disto, Amelinha? Machucou a folha na mão e atirou-lhe à cara. Depois, com um gesto deliberado, começou a rasgar as restantes folhas do caderno, uma por uma, deixando os pedaços esvoaçarem pelo chão como confetes de uma festa macabra. Lixo, disse ele, cuspindo as palavras. É isto que tu e os teus poemas são. Lixo. Virou costas e afastou-se, seguido pelos seus amigos, deixando Amara sozinha no meio dos destroços da sua alma. O riso deles ecoava pelo pátio, mais cortante do que qualquer navalha. Parte 2. A voz silenciada. Capítulo 4. Estilhaços e silêncio. O toque para o fim do intervalo soou, estridente e indiferente, dispersando a multidão curiosa. Amara ficou ali, imóvel por um instante que pareceu uma eternidade, o vento a brincar cruelmente com os fragmentos dos seus poemas espalhados à sua volta. Eram pedaços da sua alma, rasgados e pisoteados. Lágrimas quentes e silenciosas começaram a escorrer-lhe pelo rosto, misturando-se com a poeira do pátio. Com as mãos a tremer, ajoelhou-se e começou a apanhar os pedaços de papel. Cada fragmento era uma facada. As palavras que ali estavam, tão cuidadosamente escolhidas, tão cheias de significado para ela, agora pareciam ridículas, expostas e profanadas. Sentia-se nua, violada na sua intimidade mais profunda. Quando o pátio ficou quase vazio, Amara levantou-se, os restos do seu caderno amarfanhados nas mãos.
Não conseguiu voltar para as aulas. O pensamento de encarar aqueles rostos, de ouvir mais risos, era insuportável. Caminhou para a saída da escola, a cabeça baixa, sentindo os olhares dos poucos alunos que ainda vagueavam pelos corredores como agulhas na pele. Não foi para casa. Vagueou pelas ruas de Lisboa, sem rumo, o nó no estômago a apertar-se a cada passo. As ruas movimentadas da Baixa, os turistas sorridentes, os elétricos amarelos a chiar nos carris, tudo lhe parecia irreal, distante. O seu mundo interior estava em ruínas. Acabou por sentar num banco do Jardim da Estrela, um oásis de verdura no meio da cidade. Observava as crianças a brincar, os velhos a jogar às cartas, os casais de namorados a passear. Sentia-se uma espectadora, uma alienígena. A dor da humilhação era tão intensa que quase lhe cortava a respiração. Não era a primeira vez que sofria bullying, mas nunca fora tão público, tão cruel, tão pessoal. Diogo não se contentara em magoá-la, quisera destruí-la. Naquela tarde, Amara faltou às aulas, e no dia seguinte também. Inventou uma desculpa para a mãe, uma febre súbita, uma dor de cabeça lancinante. Sofia, preocupada com o trabalho e as contas para pagar, não insistiu muito. Mas Amara via a inquietação nos seus olhos. Fechada no seu quarto, tentava colar os pedaços dos seus poemas, mas era uma tarefa impossível. As palavras estavam desfiguradas, as frases interrompidas, tal como ela. Capítulo 5. Um olhar atento. A ausência de Amara não passou despercebida ao professor Xavier Alves. Ele vira o incidente no pátio, de longe, da janela da sala dos professores. Vira o círculo de alunos, o riso cruel, a figura pequena de Amara no centro. Sentir uma pontada de raiva e, mais uma vez, aquela sensação familiar de impotência. Xavier Alves era um idealista desiludido. Entrara para o ensino com a convicção de que podia fazer a diferença, de que as palavras e a literatura podiam mudar o mundo, ou pelo menos o pequeno mundo dos seus alunos. Mas os anos, a burocracia, a indiferença de muitos colegas e a complexidade dos problemas sociais que extravasavam os portões da escola tinham minado o seu entusiasmo. No entanto, havia alunos como Amara, silenciosos, quase invisíveis, mas com uma luz interior que ele por vezes conseguia vislumbrar. Lera alguns textos dela nas aulas, pequenas composições que revelavam uma sensibilidade e uma maturidade invulgares para a idade. E vira o caderno que ela trazia sempre consigo, a forma como o protegia. Sabia o que aquele caderno significava para ela. Lembrou-se de outro aluno, anos antes, numa escola diferente. Um rapaz talentoso, mas tímido, que também fora alvo de bullying. Xavier tentara intervir, falara com a direção, com os pais do agressor. Mas nada mudara verdadeiramente. O rapaz acabara por desistir da escola. Essa memória assombrava-o. Quando Amara voltou à escola, uma semana depois, parecia ainda mais encolhida, os olhos baços, à sombra de um sorriso permanentemente ausente. Xavier Alves decidiu que desta vez não podia ficar de braços cruzados. Não sabia exatamente o que fazer, mas tinha de tentar alguma coisa. Capítulo 6. Palavras como sementes. No final de uma aula de português, quando os outros alunos já se tinham precipitado para fora da sala, Xavier chamou Amara. Amara, pode ficar um momento, por favor? Ela estacou junto à porta, o medo a transparecer-lhe no rosto. Aproximou-se da secretária do professor, a cabeça baixa. Sente-se, disse ele apontando para uma cadeira. Queria falar consigo. Amara obedeceu, as mãos a suar. Esperava uma reprimenda pelas faltas ou talvez perguntas sobre o incidente do pátio. Tenho notado a sua ausência. Começou Xavier, a voz calma. E também notei que não parece bem. Fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. Eu vi o que aconteceu no pátio na semana passada. Amara encolheu-se, os olhos fixos no chão. Não vou perguntar-lhe detalhes, a menos que queira partilhá-los, continuou ele. Mas quero que saiba que aquilo que o Diogo e os amigos dele fizeram foi inaceitável e profundamente injusto. Amara levantou ligeiramente a cabeça, surpreendida. Esperava indiferença, ou talvez um sermão sobre não provocar. Mas não esperava solidariedade. Eu sei que gosta de escrever, Amara, disse Xavier. Lembro-me de alguns textos seus. Tem muito talento. A escrita pode ser uma arma poderosa, sabe? Uma forma de dar voz ao que sentimos, de lutar contra a injustiça. Tirou um folheto da gaveta. A escola vai organizar um evento de microfone aberto no próximo mês. Poesia, contos, música, o que os alunos quiserem partilhar. Pensei que talvez gostasse de participar. Amara olhou para o folheto, depois para o professor. Medo e um pingo de curiosidade lutavam dentro dela. Participar? Expor-se novamente? Depois do que acontecera.
Eu sei que é pedir muito, disse Xavier, como se lhe lesse os pensamentos. Mas pense nisso. Não deixe que eles lhe tirem também a sua voz. Deu-lhe o folheto. E Amara, se precisar de falar ou de ajuda, estou aqui. Amara pegou no folheto, os dedos a tremer ligeiramente. Obrigada, professor, murmurou e saiu da sala, o coração a bater descompassado. As palavras de Xavier, não deixe que eles lhe tirem também a sua voz, ecoavam na sua mente. Seria possível? Teria ela coragem? Capítulo 7. O mundo de Diogo. Enquanto Amara lutava com os seus demônios internos, a vida de Diogo Vasconcelos seguia o seu curso habitual de privilégio e impunidade. Para ele, o incidente com Amara fora apenas mais uma diversão, uma forma de afirmar o seu poder e entreter os seus seguidores. Não sentia remorsos, apenas um vago desprezo pela pretinha atrevida que ousara ter sentimentos e ambições. Naquela noite, o pai, Antônio Vasconcelos, um empresário do ramo imobiliário com aspirações políticas, chegou tarde a casa, um apartamento luxuoso na Lapa com vista para o Tejo. Encontrou Diogo a jogar videojogos na sala ampla, rodeado de todas as tecnologias que o dinheiro podia comprar. Então, campeão? Disse Antônio, pusando a pasta de cabedal na mesa de centro de vidro. Como correu a escola? Normal, pai, respondeu Diogo, sem desviar os olhos do ecrã. Massacrei uns quantos noobs. Antônio sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Para ele, o importante era que Diogo não lhe desse problemas, que mantivesse as aparências. As notas não eram brilhantes, mas eram suficientes. O comportamento... Bem, rapazes seriam rapazes, desde que não houvesse escândalos que pudessem manchar o nome da família. Ouvi dizer que houve uns problemas com uma miúda. Uma africana, disse Antônio casualmente, enquanto se servia de um whisky. A informação chegara-lhe através de um contacto na direção da escola, um pequeno favor que lhe deviam. Diogo encolheu os ombros. Não foi nada de especial, pai. A miúda estava a armar-se a importante. Tive de lhe mostrar quem manda. Desde que não te exponhas demasiado, disse Antônio. Sabes como estas coisas são hoje em dia. Tudo é racismo, tudo é discriminação. Fez uma careta. Temos de ter cuidado com a imagem, especialmente agora. Diogo revirou os olhos, mas não disse nada. O pai não queria saber dos detalhes, apenas das consequências para si próprio. Era sempre assim. Sentiu um lampejo de ressentimento, mas rapidamente o afastou. O pai dava-lhe tudo o que ele queria. Dinheiro, liberdade, a sensação de estar acima das regras. Em troca, pedia apenas discrição e lealdade à família. Um preço pequeno a pagar. Voltou ao jogo, aos tiros e explosões virtuais. Amara e o seu caderno rasgado já tinham sido relegados para um canto esquecido da sua memória. Ou assim ele pensava. Capítulo 8. Reconstruir a partir dos fragmentos. Nos dias que se seguiram à conversa com o professor Alves, Amara viveu num turbilhão de emoções contraditórias. O medo continuava presente, uma sombra constante. Mas as palavras do professor, não deixe que eles lhe tirem também a sua voz, tinham plantado uma semente de resistência no seu coração. Em casa, fechada no seu quarto, espalhou os fragmentos dos seus poemas sobre a cama. Eram como peças de um puzzle impossível de montar. Mas ao reler as palavras soltas, as frases interrompidas, começou a sentir uma nova urgência. Aqueles não eram apenas desabafos de uma adolescente triste, eram testemunhos da sua dor, da sua raiva, da sua humanidade. Lembrou-se das histórias que a avó lhe contava em crioulo sobre as mulheres fortes de Cabo Verde, mulheres que enfrentaram a fome, a pobreza, a injustiça, mas que nunca perderam a dignidade nem a esperança. Lembrou-se da sua própria mãe, Sofia, a lutar todos os dias, de sol a sol, para lhes dar uma vida melhor, o cansaço estampado no rosto, mas a cabeça sempre erguida. Uma nova força começou a emergir dentro dela, uma força alimentada pela raiva justa e pelo desejo de não se deixar vencer. Pegou numa caneta e num caderno novo, um caderno simples, barato, que comprara com as suas poucas economias, e começou a escrever. As palavras fluíam, urgentes, febris. Não eram os lamentos tímidos de antes. Eram gritos de revolta, acusações diretas, mas também hinos à sua identidade, à sua cor, à sua herança. Escreveu sobre o bairro onde vivia, sobre a beleza escondida por detrás da degradação. Escreveu sobre o racismo que sentia na pele todos os dias, sobre a invisibilidade a que a queriam condenar. Escreveu para si, mas também para todas as outras Amaras que sofriam em silêncio. O poema que começou a tomar forma era diferente de tudo o que já escrevera. Era mais cru, mais visceral. Chamou-lhe Nha Voz, a minha voz em crioulo. Era um desafio, um manifesto.
A ideia de o ler em público no evento da escola continuava a aterrorizá-la. Mas, à medida que as palavras ganhavam vida no papel, uma pequena chama de coragem acendia-se dentro dela. Talvez o professor Alves tivesse razão. Talvez a sua voz, por mais pequena e trêmula que fosse, pudesse fazer a diferença. Capítulo 9. A escalada da intimidação. A mudança em Amara, por mais subtil que fosse, não passou despercebida a Diogo. Talvez fosse a forma como ela já não baixava sistematicamente o olhar quando ele passava, ou um brilho de desafio que ele vislumbrava nos seus olhos. Talvez o professor Alves, na sua tentativa de a encorajar, a tivesse elogiado publicamente por um trabalho despertando a ira do bully. Fosse qual fosse o motivo, Diogo e o seu grupo intensificaram a perseguição. Os comentários tornaram-se mais agressivos, as ameaças mais diretas. Ainda não aprendeste a lição, pretinha? Sibilou Diogo, encostando a um cacifo no corredor. Achas que és alguém? Não passas de lixo. Tentavam isolá-la ainda mais, espalhando boatos maliciosos, afastando os poucos colegas que ousavam mostrar-lhe alguma simpatia. Amara sentia o cerco a apertar-se. O medo voltava em força, ameaçando sufocar a pequena chama de coragem que começara a crescer. Houve dias em que pensou em desistir, em rasgar também um novo caderno, em voltar a ser invisível. Mas depois lembrava-se das palavras do professor Alves, da força da sua mãe, da sua avó. E lembrava-se do seu poema, Minha Voz. Não podia deixar que eles vencessem. Não desta vez. Começou a encontrar pequenas formas de resistência. Um olhar firme em vez de baixar a cabeça. Um silêncio desafiador em vez de lágrimas. Eram pequenas vitórias, mas davam-lhe força para continuar. Capítulo 10. Laços inesperados. Num desses dias particularmente difíceis, quando Amara se sentia à beira do abismo, uma mão amiga estendeu-se. Yara Lopes era uma rapariga do mesmo bairro de Amara, um pouco mais velha, repetente do mesmo ano. Morena clara, cabelo encaracolado e rebelde, um sorriso rasgado e uma atitude desafiadora perante a vida. Yara não era um alvo tão direto de Diogo, talvez porque não se deixava intimidar facilmente, mas também ela sentia o peso do preconceito na pele. Viu Amara a chorar em silêncio num canto do pátio, depois de mais uma provocação de Diogo. Aproximou-se e sentou-se ao seu lado. Não ligues a esses otários, miúda, disse Yara, a voz rouca e cheia de convicção. São uns merdas com M grande. Amara limpou as lágrimas, surpreendida. Não conhecia Yara muito bem, apenas de vista. Eles não valem as tuas lágrimas, continuou Yara. São uns frustrados que precisam de pisar os outros para se sentirem alguém. Conversaram durante algum tempo. Amara, hesitante no início, acabou por desabafar, contando a Yara sobre o caderno rasgado, sobre o poema que estava a escrever, sobre o medo e a raiva que a consumiam. Yara ouviu-a com atenção. Tens de mostrar a essa gente quem tu és, Amara, disse ela, os olhos a brilhar. Essa cena do microfone aberto é a tua oportunidade. Vai lá e arrasa. Mostra-lhes a tua voz. O apoio de Yara foi como uma lufada de ar fresco. Pela primeira vez, Amara sentiu que não estava completamente sozinha naquela luta. Tinha uma aliada, alguém que a compreendia e a incentivava. A ideia de ler o poema em público já não parecia tão assustadora. Continuava a ter medo, mas agora tinha também esperança. Current Part Characters 98114, Total Characters 260828. Parte 3, A Voz que Emerge. Capítulo 11. A Antecipação e o Medo. O dia do evento de microfone aberto chegou com uma mistura de sol tímido de outono e um vento frio que parecia varrer as ruas de Lisboa, levando consigo as folhas secas e as ilusões de Amara. Para ela, o vento parecia carregar também um prenúncio, um misto de pavor e uma estranha, quase dolorosa excitação. A noite anterior fora passada em claro, as palavras do seu poema, Minha Voz, a ecoarem na sua mente, cada sílaba pesando uma tonelada. Vestiu uma saia comprida de capulana, com cores vibrantes que a mãe trouxera de uma viagem a Cabo Verde anos antes, e uma camisola preta simples. Prendeu o cabelo em várias tranças finas, adornadas com pequenas contas coloridas, um penteado que aprendera com a avó. Queria sentir-se ligada às suas raízes, à força das mulheres da sua família. Yara passou por sua casa para irem juntas. Estás um arraso, miúda, disse, com um sorriso encorajador que não escondia a sua própria ansiedade por Amara. Vais engolir aquele palco. Amara forçou um sorriso. Espero não me engasgar. O auditório da escola estava mais composto do que esperava. Alunos, alguns professores, até alguns pais. O professor Alves estava sentado na primeira fila
E quando viu Amara entrar, deu-lhe um aceno discreto e um sorriso que transmitia mais confiança do que ele provavelmente sentia. Amara retribuiu, o coração a bater descontroladamente contra as costelas. E depois viu-os. Diogo e o seu grupo instalados arrogantemente numa das filas do meio. Os olhares trocistas, os cochichos, o sorriso desdenhoso de Diogo. Amara sentiu um arrepio de medo percorrer-lhe a espinha. Por um instante quis fugir, desaparecer. Mas depois sentiu a mão de Yara a apertar-lhe o braço com força. Lembra-te do que falamos, sussurrou Yara. A tua voz é a tua arma. Amara respirou fundo. Yara tinha razão, não podia recuar agora. Capítulo 12. O poema. A apresentadora do evento, uma aluna do último ano, com uma voz excessivamente animada, ia chamando os participantes. Houve quem cantasse fado com uma melancolia surpreendente, quem tocasse guitarra com virtuosismo, quem lesse contos engraçados que arrancaram gargalhadas à plateia. A cada nome chamado, o estômago de Amara dava um nó. E agora, anunciou a apresentadora, com um poema original intitulado Minha Voz, temos conosco Amara Baptista. Um aplauso educado, mas disperso. Amara sentiu as pernas a tremer enquanto caminhava para o pequeno palco improvisado. As luzes pareciam demasiado fortes, a escuridão da plateia demasiado densa. Agarrou o microfone com as duas mãos para disfarçar o tremor. Olhou em frente. Viu o rosto encorajador do professor Alves, o sorriso tenso de Yara. E viu Diogo, o sorriso trocista ainda nos lábios, os olhos fixos nela como os de uma serpente. Engoliu em seco. O silêncio no auditório era quase palpável. Por um instante as palavras fugiram-lhe. O medo ameaçava paralisá-la. Fechou os olhos por um momento, respirou fundo 3 vezes, como a avó lhe ensinara. Lembrou-se do caderno rasgado, da humilhação, da raiva. Lembrou-se da força da sua mãe, da dignidade do seu povo. Abriu os olhos, olhou diretamente para Diogo e começou. A sua voz no início era baixa, hesitante, quase um sussurro. Mas à medida que as palavras fluíam, ganhava força, clareza, paixão. Minha voz. Voz calada, engolida, amordaçada, no corredor da escola, na rua, na calçada. Voz que quer gritar, mas só ecoa no peito. Um nó de mágoa, um choro desfeito. O auditório estava em silêncio absoluto. Todos os olhares estavam fixos nela. Diogo deixara de sorrir. A sua expressão era agora uma mistura de surpresa e crescente irritação. Amara continuou, a voz a ganhar uma cadência rítmica, quase musical, como as mornas da sua terra. Dizem que a minha cor é mancha no branco linho, que o meu cabelo crespo não tem o mesmo carinho. Dizem que a minha fala tem sotaque de gueto, que o meu lugar é à margem num beco secreto. O poema era um soco no estômago, cru, direto, sem subterfúgios. Descrevia a dor do racismo cotidiano, a invisibilidade forçada, a luta pela dignidade. Não nomeava Diogo, mas cada palavra era uma flecha apontada na sua direção. Mas minha voz não se cala, não se curva, não se vende. Minha voz é herança de luta, é fogo que acende, é grito de zumbi, é canto de cesárea, é a força da minha mãe, guerreira diária. Os olhos de Amara brilhavam, não de lágrimas, mas de uma intensidade feroz. A sua postura, antes curvada, estava agora ereta, desafiadora. Podem rasgar meus cadernos, pisar meus sonhos no chão, mas minha voz renasce mais forte em cada canção. Minha voz é mar que invade, é terra que floresce, sou negra, sou crioula, sou a voz que não arrefece. Terminou, a última palavra a pairar no ar, carregada de emoção e desafio. Capítulo 13. O silêncio e o eco. Quando a voz de Amara se calou, o silêncio no auditório tornou-se ainda mais denso, quase esmagador. Por um instante ninguém se moveu, ninguém falou. Amara permaneceu no palco, o peito a arfar, encarando a plateia, encarando Diogo. O rosto de Diogo estava vermelho, os maxilares cerrados. Parecia prestes a explodir. Os seus amigos olhavam para ele desconfortáveis, sem saber como reagir. E então um som quebrou o silêncio. Um aplauso, tímido, hesitante, vindo da primeira fila. Era o professor Alves de pé a aplaudir com uma emoção visível no rosto. Ao seu lado, Yara também aplaudia efusivamente, os olhos a brilhar de orgulho. O aplauso contagiou outros. Alguns alunos, depois professores, depois até alguns pais. Não era um aplauso ensurdecedor, mas era genuíno, sentido. Havia respeito naqueles aplausos. E havia também desconforto, a consciência de uma verdade incômoda que fora exposta. Amara sentiu as lágrimas a quererem finalmente correr-lhe pelo rosto, mas desta vez eram lágrimas de alívio, de catarse, talvez até de uma estranha alegria. Não fugiu do palco. Permaneceu ali, absorvendo aquele momento, sentindo o peso de séculos de silêncio a ser quebrado, nem que fosse apenas por um instante, pela força da sua voz. Quando os aplausos diminuíram, desceu do palco.
As pernas ainda a tremer, mas o coração mais leve. Yara abraçou-a com força. Conseguiste, miúda. Arrasaste. O professor Alves aproximou-se, os olhos úmidos. Estou muito orgulhoso de si, Amara. Muito orgulhoso. Amara apenas conseguiu sorrir, um sorriso cansado, mas verdadeiro. Tinha enfrentado o seu maior medo e, de alguma forma, tinha vencido. Capítulo 14. Ondas de choque. Nos dias que se seguiram ao evento de microfone aberto, o poema de Amara tornou-se o principal assunto de conversa na escola secundária Dona Amélia. Cópias do poema, transcritas à mão por alunos que o tinham gravado nos telemóveis, circulavam pelos corredores. Havia discussões acaloradas nas salas de aula, nos intervalos, nas redes sociais. A direção da escola, pressionada por alguns professores, incluindo Xavier Alves, e até por alguns pais mais conscientes, viu-se obrigada a abordar o assunto. Houve reuniões, comunicados vagos sobre a importância da tolerância e do respeito, promessas de investigar os incidentes de bullying. Diogo Vasconcelos foi chamado ao gabinete do diretor. O pai, alertado, mexeu os seus influentes cordelinhos. Diogo negou tudo, claro. Disse que Amara era uma ressentida, que estava a inventar histórias para se vitimizar. Não houve castigo formal, nenhuma consequência legal visível. Mas algo mudara. A imagem de Diogo como líder popular e intocável sofrera um abalo. Alguns dos seus seguidores começaram a afastar-se, desconfortáveis com a atenção negativa. Outros alunos que antes temiam represálias começaram a olhá-lo com um desprezo mal disfarçado. O poder de Diogo, baseado no medo e na intimidação, começara a ruir. Amara, por sua vez, tornou-se uma figura controversa. Para alguns era uma heroína, uma voz corajosa que ousara desafiar o sistema. Para outros, era uma causa-problemas, alguém que exagerava as coisas. Continuava a enfrentar olhares hostis, comentários maldosos. Mas agora havia também olhares de admiração, palavras de apoio sussurradas nos corredores, mensagens anónimas de solidariedade. Não se sentia uma heroína. Sentia-se cansada, mas também estranhamente leve. O medo não desaparecera por completo, mas já não a paralisava. E pela primeira vez em muito tempo, não se sentia sozinha. Capítulo 15. Um novo horizonte. A vida de Amara não se transformou num conto de fadas da noite para o dia. O racismo não desapareceu da escola nem da sociedade. As dificuldades financeiras da sua família continuavam. Mas algo fundamental mudara dentro dela. Encontrar a sua voz. E descobrira que essa voz tinha poder. Continuou a escrever com mais afinco e confiança do que nunca. Os seus poemas tornaram-se mais ousados, mais interventivos. O professor Alves, entusiasmado com o seu talento e a sua coragem, propôs-lhe criar um clube de escrita na escola, um espaço onde outros alunos pudessem partilhar as suas histórias e encontrar as suas próprias vozes.